a responsabilidade da pregação da palavra. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Isaías. No capítulo 55. Quero fazer um pedido também a todos os irmãos da igreja, né, todos aqueles que têm carro, moto. É um pedido que a administração da igreja toda pede, é para que os irmãos evitem, aliás, não coloquem de forma alguma o carro em cima de calçada. Tá bom? Evitemos qualquer tipo de conflito aqui com a vizinhança. Então evite, coloque no meio-fio, porque ali nós estamos no nosso direito, e evite também colocar, prestem atenção para não colocar também onde tem garagem, tá? Porque realmente é um transtorno. Você vai sair, tem um carro na frente, você não sabe de quem é. Então que a gente possa evitar esse desconforto na relação da igreja aqui com a vizinhança toda. E as motos também, né? Tem um estacionamento exclusivo para a moto aqui na frente, que já é reservado para isso. Então chegue com segurança, bote sua moto e venha adorar o Senhor. Isaías 55. O texto sagrado diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas por Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Todos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto: glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto.
Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Feche seus olhos e adore o Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aqui estamos, Senhor, para adorar o Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia para conosco, nos abençoando a cada dia, Senhor. Usando e abençoando a tua igreja de uma maneira abençoadora sobre a terra. Trazendo paz, Senhor, conforto, consolo e segurança a todos aqueles que têm o Senhor no seu coração. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, venha desfrutar, Deus, dessa vida eterna, como nós temos desfrutado, mesmo sem merecer. Obrigado, meu Deus, abençoa a tua igreja, fala aos nossos corações, Senhor, e que saiamos desse santuário, cheio do teu Espírito, confortados por Ele, Senhor, consolados por Ele. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, porque nos constrange, porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, por tudo. Fala aos nossos corações, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu também quero fazer menção aqui da irmã Vitória, né? Filha do irmão Djalma e Arlete. Vitória, levanta a sua mão. É mais uma filha nossa, né, que passou em primeiro lugar para fazer parte, não é, desse grande projeto Giramundo. Então ela é mais uma menina da nossa igreja, assim como foi Carlinha, não é, que está indo para o Canadá. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o trabalho dela, né? Para os pais. Glória a Deus. E assim tem sido, né, Djalma? A gente vê a vida de Vitória. E seu irmão, que ela é gêmea, tá? Ela é gêmea com o Vitor, que também submeteu uma cirurgia grandíssima, não foi? E a igreja esteve orando, e graças a Deus, o Senhor trouxe Vitor curado. Glória a Jesus por isso. E eu fico feliz, irmão, porque eu vi esse pai chorando e dizendo a alegria dele em ver como os seus filhos são estudiosos, né? E como ele investe na vida intelectual dos filhos. Assim deve ser um pai, né? Tá, em vez de estar comprando roda de carro aí, são caríssimos, né? Vamos investir na educação dos nossos filhos, para que os nossos filhos, assim como nós, não sejamos cauda, mas sim cabeça. Então, formemos, essa é a nossa responsabilidade. É pensar na formação dos filhos, né? Como muitos têm feito aqui na igreja, e a gente sabe dos bons resultados da vida de todos os nossos filhos aqui. Eu louvo a Deus por isso. E quero parabenizar todos os pais, que vocês continuem dessa maneira. Não perca a esperança, não perca a fé, não parem de orar, porque a nossa esperança é o Senhor. E se Deus, se Ele diz que faz, Ele cumpre o que faz. Nós servimos um Deus que cumpre o que Ele diz. Eu quero pensar nessa noite aqui nesse texto, irmãos, sobre esse tema aqui, que ainda há tempo. Tá? Nós estamos no período da graça de Deus, que pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, e os seus desígnios que pertencem exclusivamente a Ele, né? Ele planejou dessa maneira. A Bíblia diz que quando Jesus chega à terra, que Ele nasce de Maria, e que José vai ser o seu pai adotivo, o Senhor vai chamar esse tempo de plenitude dos tempos. Ou seja, no momento certo, Deus trouxe o Senhor Jesus à terra. Interessante é que o povo que falava do Messias não conheceu o Messias. É algo preocupante, não é não? O povo de Deus que falou desse Messias o tempo todo, quando ele chegou, perderam a bênção. Imagine a volta de Jesus. Se você perder a volta de Jesus, irmão, imagina só. A Bíblia diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vai ser numa rapidez, numa velocidade gigantesca. Tá bom? E a gente tem estudado isso nas quartas-feiras. Porque Deus não quer que a gente seja ignorante acerca da vinda do Senhor. A igreja tem que estar preparada para a volta de Jesus Cristo. Ele volta a qualquer momento.
A qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora. A qualquer momento ele arrebata a sua igreja. Tá? E esse arrebatamento, a terra também vai estar desfrutando de uma grande paz, não é? Já dando início a uma grande paz no mundo, em que os líderes dos maiores países do mundo, junto com os outros também, vão querer promover essa paz no mundo. Como a gente tem visto, né? Recentemente, a reunião da Cúpula das Américas, né? Para trabalhar a fome no mundo, é uma preocupação muito grande com a fome no mundo. Então, grande parte da humanidade hoje está passando fome. Em alguns continentes, cerca de 418 milhões de pessoas não têm o que comer. Imagina só, irmãos, como está a situação do mundo. Então, esses homens têm recurso na terra? Tem. Mas a gente percebe que esses líderes, não é? E a corrupção do mundo tem trazido grandes prejuízos à humanidade. Vocês lembram lá da parábola dos talentos? Aquela parábola dos talentos é a volta de Jesus. Que o Senhor deixou a terra, e a terra é muito linda, não é não, irmãos? A terra é muito linda. E aí, esses homens não têm cuidado dos rios, não têm cuidado, enfim, tanta coisa. E o Senhor vai chegar para pedir conta disso. Ele vai pedir conta da terra. Então, muitos vão pagar o preço por isso. Então, irmãos, a esperança para aquele que vive sobre a terra. Nós que estamos vivos, a esperança de um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso que nos ama. Ele nos ama. Amém? Então, Isaías é um profeta que Deus o chama, e o seu ministério começa aproximadamente no ano 740, século 8, não é? Depois, antes de Cristo. E esse profeta, ele vai falar justamente de algo iminente que iria acontecer, que era o povo de Israel seria levado cativo. Ninguém sabia como seria. Ninguém sabia como seria. Então, no primeiro momento, no ano 735, ele começa a falar no ano 740. No ano 735, 5 anos depois, 10 tribos são levadas cativas. E aí parte desse povo vai voltar, outros vão ficar. E grande parte também desse povo, como foi de maneira estratégica, esses homens eram muito inteligentes, né? Esses homens que são poderosos, dividiu o povo em várias nações que eles dominavam, para não ficar todo mundo junto e não criar motim. Essa mesma filosofia estrategista de guerra fez Adolf Hitler. Do mesmo jeito, separou as pessoas que ele levava cativa e botou em vários locais para que não houvesse comunicação nem informação nenhuma de rebeldia contra os planos dele de dominar o mundo, né? Então, e aí no ano 605, agora é o Império Babilônico que vem, o Império Assírio, e depois o Império Babilônico, ele tira uma parte do povo no ano 605, e no ano 589 ele tira todo mundo de vez, e o estrago é muito grande em Jerusalém, porque o templo é destruído, os muros são destruídos, enfim, uma tragédia da guerra. E aqui a gente vai perceber que Deus levanta Isaías com esse propósito, de anunciar ao povo que vai acontecer isso, tá? Porque o povo estava em grande desobediência a Deus, mas Deus é tão misericordioso que Ele vai mostrar através do profeta que Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que disciplina, mas Ele disciplina com amor. Por isso que é melhor a gente receber uma disciplina de Deus do que dos homens aí fora. Porque essas pessoas aí não vão agir com amor, mas o Deus que a gente serve vai cuidar de cada um com muito amor, com muito cuidado, né? Para que a gente saia dessa disciplina de Deus, porque Deus sabe como faz. Deus sabe como faz. Por isso que Deus é admirável quando a gente vê o agir de Deus na nossa vida, porque Ele age sempre com amor. Sempre com amor. Então, irmãos, esse versículo aqui, de 1 ao 13, esses 13 versículos do capítulo 55, na realidade, desde o capítulo 40 até esse capítulo aqui, 55, a gente vai ver
nesses 15 capítulos, que Deus ele vai chamar o povo para 2 compromissos, ou 2 convites Deus vai fazer ao povo, né? O primeiro deles é que o povo pudesse dar atenção às promessas davídicas. Você vê que ele trata aqui sobre as misericórdias prometidas. Então ele vai trabalhar esse convite para que o povo que estava cativo lá, porque Deus mostra o que vai acontecer e depois Deus mostra como ele vai fazer de volta, vai trazer de volta esse povo, tá, para atender à vontade dele, de novo para viver dentro de Jerusalém, a terra que ele prometeu. O outro convite, né, porque é davídica, por causa das promessas do Messias. Então Deus faz com Davi as promessas messiânicas a Davi. É tanto que quando Jesus chega, não é, os judeus gritavam e clamavam e chamavam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tá? Mas na realidade o Senhor não é filho de Davi. Porque o próprio Davi vai chamar esse Messias de Senhor. Tá? Então, de uma maneira errada, os judeus chamavam Jesus de filho de Davi, né? Porque esperavam um guerreiro. Então, muitas vezes é assim, sabe, irmãos? O povo de Deus, ele está caminhando, mas às vezes, por serem ovelhas, os desejos da comida das ovelhas, às vezes pode mudar, como mudou do povo de Deus. De repente, eles começaram a esperar um Messias redentor, mas um Messias que viesse trazer novamente a glória do poder, a glória do domínio sobre todos os outros, que isso na realidade é uma demonstração do pecado que está na vida do homem. Porque o homem sempre quer dominar as coisas ou dominar o outro. E o segundo convite que Deus vai fazer do capítulo 40, começando lá com João, né? Se você ler o capítulo 40, você vai ver que ele começa com a promessa de João Batista, prometendo justamente, através de João Batista, essa misericórdia, que João seria aquele que iria preparar o caminho, como preparou muito bem. Preparou muito bem. E quando João agora começa a batizar o povo, João vai justamente na passagem do Rio Jordão, não foi em qualquer lugar. João, ele coloca essa obediência do batismo, da meia volta, justamente no lugar onde Caleb e Josué passaram com o povo entrando na terra prometida. Então é ali que João vai batizar as pessoas. E é neste lugar, já nos extremos da Judéia, aonde Jesus vai para aquele lugar onde está João. Um lugar profundo, não muito largo, mas aonde João estava batizando. Não tem aquela coisa de 20 quilômetros, não, era um local estreito. Se der muito, dá 10 metros, 15 metros. Do outro lado é a fronteira de outra nação já. Então Jesus vai justamente para lá, para configurar, tá certo? Essa linha da igreja, essa linha do povo de Deus com os pensamentos de Deus, na linha dos caminhos do Senhor. Voltando, trazendo essa lembrança do Deus fiel, para que não seja identificado com outro Deus. Porque às vezes o pessoal tem um coração leviano. É igual a menina. A coisa mais difícil do mundo é um rapaz estar apaixonado por uma menina leviana, não é? É terrível, porque ela gosta de um, gosta de outro, gosta de ninguém sabe de quem ela gosta. E aí o cara fica sofrendo, né? Apaixonado e sofrendo. Porque ela diz que gosta, mas não gosta, gosta de outro. E aí é uma loucura. É igual ao pensamento do povo de Deus. Que quando chegam lá, que olha para as outras nações, eles ficam embelezados com a maneira como as nações viviam. E o Senhor mais que orientou foi que eles não vivessem dessa forma, mas sim procurassem ver de Deus, da sua palavra, a orientação como eles deveriam viver aqui na terra, testemunhando a sua devoção a esse Deus maravilhoso. Então é nesse lugar que Jesus aí vai ser batizado por João Batista. Então o segundo convite aqui, irmãos, é para que busquem o Senhor. A gente viu no texto aqui
que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, essa promessa, ela é uma promessa garantida. Se Deus diz que você deve buscar a Deus porque você vai encontrá-lo, é porque isso é garantido. Amém? É garantido. Porque a graça de Deus, ela é inescrutável. A gente não consegue, às vezes, entender como Deus traça os nossos caminhos aqui para que cheguemos sempre a Ele. Pode observar. Às vezes a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Pensa que não, aquela pessoa está de volta. Porque Deus, Ele traça caminhos. E esses caminhos, o Senhor vai dizer que não são os nossos caminhos. Posso ouvir um amém? Porque é bíblico. Às vezes a gente se surpreende com Deus ou não quer aceitar como Deus está fazendo a coisa. Porque nós queremos, por exemplo, nos afastarmos da presença de Deus e queremos voltar segundo a nossa vontade. Deus vai dizer que não. Porque a gente não sabe como Ele vai agir com essa graça sobre os seus filhos. Como o povo não esperava de maneira nenhuma essa maneira disciplinatória de Deus, e que eles passariam 70 anos cativos, né? Ou seja, uma geração foi embora aqui e não pôde desfrutar desse momento. Irmãos, a Bíblia fala das bênçãos de Deus que elas correm atrás da gente. Se a gente conhece tanto assim da palavra de Deus e somos divinamente abençoados, imagina se a gente conhecer tanto assim. Ou se a gente conhecer tanto assim. Ou se a gente conhecer tanto assim da palavra de Deus. Se conhecemos, às vezes, o Salmo 23 ou alguns versículos esporádicos da Bíblia, a gente nem se lembra a referência, nem o livro, mas a gente diz porque a gente escuta, né? É muito triste isso, mas é verdade. Não é? Aquele versículo que está... O livro eu não me lembro, não. Mas ele diz mais ou menos assim. Aí, às vezes, junta 2 versículos, 3 versículos, um com o outro. Mas diz, mas são abençoados. Imagina, se somos abençoados com uma porção tão pequena da palavra de Deus, imagina se a gente soubesse dela toda. Então, irmãos, esse convite, né, como Deus vai nos chamar, porque o versículo, tanto o 8 e o 9, ele vai dizer isso, como a gente já leu, que os pensamentos dele e os caminhos dele são mais altos do que os nossos. E o 12 e o 13, que vai dizer que Deus cumpre o que Ele diz. Segundo as Escrituras aqui, Ele diz e cumpre. É tanto que Apocalipse 21, versículo 6 e o Apocalipse 22, 17, ele vai dizer: quem ouve, diga vem. Quem ouve a palavra de Deus, diga vem. Vem Ele, vem. Senhor, venha. Como às vezes na oração do Pai Nosso, que diz: venha o teu reino. Mas muitas vezes a gente diz: venha o teu reino, mas dentro de um pensamento egoísta, dentro de um pensamento das livres decisões particulares, dos desejos particulares, que não é verdadeiramente o reino de Deus. Eu estou falando, vem o reino de Deus, mas às vezes eu não sei nem o que reino é esse. Ou peço que venha o reino de Deus, mas sem discernir que reino é esse. É tanto que na ceia ele vai dizer: olha, aquele que come e bebe sem o quê? Sem discernir o quê? O corpo do Senhor come e bebe para a sua própria condenação. Então ele vai dizer: quem ouve, diga vem, Senhor, vem buscar a gente, porque o negócio aqui não está bom não. Viver aqui na terra não é muito bom não. Eu sou muito feliz por ser pastor, mas a gente sofre demais. Você sabia disso ou não? Não tem coisa melhor do mundo para mim. Eu sou feliz demais por ser pastor. Eu amo ser pastor. Eu sou muito feliz, mas também eu sofro demais. Às vezes eu me pego meio sofrendo dentro de mim, não é fácil. Não vou explicar aqui porque não é fácil. Tá bom? Porque
como pastor, a gente se preocupa muito. A gente quer o sucesso absoluto das Escrituras Sagradas. É isso que a gente quer. Mas, lamentavelmente, isso não acontece também. E aqui Isaías tinha uma missão na vida. Ele tinha uma missão na vida, o Senhor permitiu que ele vislumbrasse a glória dele. Meu Deus do céu, às vezes eu fico olhando como Deus permitiu isso, dele ver o trono de Deus. Isaías viu o trono de Deus e ele viu os querubins, né, com as suas asas enormes, cobrindo os olhos deles. Aí Isaías, quando viu aquilo, caiu, desmoronou. Interessante que o Senhor nada fez. Porque ele era para morrer. Isaías era para ter morrido ali. Vocês sabiam disso ou não? Pois Isaías, quando Deus mostrou a glória dele, naquela situação, ele era para ter morrido ali. Quando ele viu que não morreu, aí ele disse: Senhor, não é a minha boca é impura. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu que não morreu. Ele viu que não morreu. Não quero ver um poder daquele, irmãos, e não morre. Nem ficou cego. É lindo, né? Ele interpretando, eu acho. Juju, cadê Juju? Está lá atrás. Acho lindo Juju interpretando. Não é? Kailane aqui, Alex, como é lindo, eu acho. Então, irmãos, Isaías é convocado por Deus. Ou seja, não tinha saída. É como também para você não tem saída. Porque Deus, Ele ama tanto você que Ele morreu por você, Ele separou você para servi-lo. Você pode dizer não 1000 vezes, mas Ele vai lhe buscar. Ele vai criar situações. Você vai pensar 1000 pensamentos, mas os pensamentos de Deus é de alcançar você. E Ele tem as 1000 formas dele agir para ir nos buscar. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes a gente vem aleijado. Às vezes a gente vem todo quebrado. Mas lembra que é esses aleijados e esses quebrados espiritualmente que vai participar da ceia. Não que o pecado justifique. Não, não é isso. Aí então eu vou pecar mais para estar todo desmantelado, para ganhar mais bênçãos, não. Porque de repente você passa 10 anos fora da presença de Deus. Foi 10 anos de sofrimento, sem desfrutar dos caminhos sagrados de Deus. E esse Deus maravilhoso, Ele vai dizer que Ele é um Deus amoroso. Amoroso. Então, irmãos, na condição de profeta, Isaías transmitia a mensagem de Deus. Que não é fácil transmitir a mensagem de Deus. Na maior parte desse profeta aqui, ele vai justamente fazer denúncias do povo. Ele vai exortar o povo. Ele vai fazer advertências ao povo. Façam isso, façam assim, façam assim, façam assim. Irmãos, recentemente, depois dessa pós-pandemia, eu tenho conversado com vários pastores, vários, e todos eles sofrem igual ao meu sofrimento, que as pessoas não estão dando muito valor às coisas de Deus. É como se eles tivessem tido uma lavagem cerebral, é mais ou menos assim, de uma pasta nova, que eu tenho verificado isso, que é a indiferença. Tanto faz, como tanto fez. Observe se não é. Eu quero que você vá para casa e veja como é o comportamento das pessoas. Olha o buraco, olha o buraco. Nós compramos umas 30 cadeiras. Aquilo, de repente, então, é melhor a gente fazer doação dessas cadeiras, né? Ou vender para comprar aqui os tijolos para a gente construir pela fé. Eu sei que Deus vai botar muitas crianças aqui. Essas crianças serão os homens e as mulheres que vão governar a terra no futuro. Amém? Glória a Deus.
Então, irmãos, essa condição de profeta aqui é muito difícil para o profeta Isaías. Mas não foi muito difícil para ele, para o bichinho, não é? Os discursos dele, de Isaías, a maneira dele falar, tornou ele malquisto. Malquisto. Porque o profeta, ele sofre isso. Ele fala uma coisa que Deus mandou ele dizer. Aí o que ocorre? Quem escuta, não vai gostar. Não vai gostar. Vai ficar mal. Vai ficar mal dentro de si. Não é? Vai ficar mal. Aí a tendência daqueles remanescentes, porque esse texto aqui, ele fala exclusivamente daqueles remanescentes que iriam acreditar de que tudo aquilo que eles estavam vivenciando em suas vidas era de maneira amorosa da parte de Deus, e que era Deus que estava fazendo, não era o homem. Não foram os deuses da Babilônia, não foram os deuses da Síria que levou o povo cativo, não, foi o próprio Deus. Foi o próprio Senhor, não foi nenhum deus pagão. Até porque esses deuses não existem, né? Todos eles são demônios. E projeção dos desejos humanos, aí cria seus deuses. Mas na realidade só existe um Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Só existe eles. E o povo vai saber disso. São esses remanescentes que Deus vai estar chamando de volta a eles. Porque esse texto aqui já é um conforto para aqueles que vão acreditar. Daqueles que Deus vai confiar neles para a promulgação da palavra de Deus. Então, irmãos, contudo, mesmo ao deparar com esses opositores, Isaías não deixa de comunicar a verdade das Escrituras Sagradas. Que hoje, lamentavelmente, a gente vê, inclusive, crentes discutindo sobre a verdade absoluta de Deus. Se é verdade, se não é. Por exemplo, santidade. Não, santidade é relativa. Aonde, Satanás? Aonde? A Bíblia fala de santidade. Então essa é a verdade do Deus que nos chamou. Casamento é uma verdade. Família é uma verdade. Vida eterna é uma verdade. Jesus vai vir buscar a sua igreja, é outra verdade. E Jesus salva aqueles que reconhecem no seu coração que são pecadores. Deus salva eles, isso também é uma verdade. Deus usa você para ganhar sua família para Cristo, isso é outra verdade. Isso não tem nada de relativismo. Até porque não era nem esse pensamento, do grande Albert Einstein, do grande estudioso. O pensamento dele foi nem esse. Só que a turma deturpa o negócio. E esse relativismo, quando se coloca dentro do cristianismo, é um câncer. É um câncer. Não tem como um cristão ele ser relativo, não tem como ele viver. Ele vai sofrer, ele vai perder as bênçãos de Deus, ele vai perder o conforto de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a ajuda de Deus, a providência de Deus, as bênçãos de Deus. Versículo 1, olha aí o texto que ele diz assim: ó todos vós, ou em outras versões, A-H, exclamação. Todos vós. Esses todos vós são justamente aqueles que Deus se dirige. São aqueles a quem Deus se dirige. Então Deus está se dirigindo ao povo de Deus. E o povo começa a prestar atenção. Porque Deus agora vai se dirigir a esse povo para falar da aliança dele, que começou lá no Egito. Não começou ali naquela hora. Não começou com a prisão deles, de escravidão novamente. Não, começou lá atrás. Então é esse Deus agora que vai chamar esse povo remanescente que respondeu favoravelmente ao chamado de Deus.
Porque Deus é Pai. O autor dos Hebreus, quando ele escreve que Deus é Pai, ele está se referindo também a esse capítulo aqui. E o pai disciplina seu filho. O pai disciplina quem ele ama. Amém? E a disciplina de Deus não é meter o cipó de boi na poupança, não. É um Deus que exorta. Exortar é botar nos braços e cuidar. E cuidar. E ninguém mais pode ter acesso a essas pessoas, porque elas são propriedade exclusiva de Deus. Quem trata delas é Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso. Satanás não tem ação na sua vida. Ele pode até tentar você, como me tenta. Como tenta todos nós aqui. Somos tentados, claro. Quem foi que disse que nós não somos tentados? Mas o Espírito que habita em nós testifica do espírito das trevas, do espírito do mundo, com as coisas do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Entretanto, eles serão um meio para levar essa mesma mensagem. Por que nós estamos aqui? Olhe para o seu irmão, essa coisa linda que está do seu lado. Olhe para ele, dentro dos olhos dele, dela. Olha aí, dê uma risada. Pergunte para ela, minha irmã, por que nós estamos aqui? Pergunte. Eu vou responder, foi por causa desses remanescentes, quando estavam lá, voltaram acreditando num Deus maravilhoso que os amou incondicionalmente, que disciplinou, mas não abandonou. Porque lá dentro Isaías não foi, mas Jeremias foi. Deus estava com um profeta lá dentro, cuidando do povo que estava no cativeiro e cuidando do povo que ficou em Jerusalém, em Samaria. E Deus coloca um profeta dentro do cativeiro para cuidar do seu povo. É um Deus que cuida da gente, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente fica olhando e diz, meu Deus, como está difícil. Meu Deus, será que não vai acontecer? Mas eu quero dizer a você nessa noite, o Deus que nos chamou é o Deus que cuida de você. Deus cuida de você. Pastor, o que é o que eu faço? Converse com Deus. Quiser conversar comigo, tudo bem, mas eu não tenho uma solução para a sua vida. A solução para a sua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, comece logo orando em casa. Ó Espírito de Deus, mostra-me, Senhor, o que eu devo fazer. E Ele vai dizer a você como você deve fazer como crente. Como crente. Se você ouvir coisas do paganismo, saiba que foi Lúcifer que disse a você. Não tenho nem dúvida. Então, irmãos, esse Deus maravilhoso aqui, Ele vai dizer assim, eis que chamarás a uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti. É justamente, nós estamos aqui por causa desse povo que Deus chamou. De outras nações que ninguém nem sabia quem ia ser, e o Senhor foi salvando muitas pessoas. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que Jesus mudou a sua vida, por causa da vida desses homens e desse grupo remanescente que veio lá confiado num Deus Todo-Poderoso. E que a gente possa levantar as nossas mãos e dizer, Senhor, conta comigo. Não é servir a Deus 3 meses, aí depois, eu vou fazer outra coisa. Aí passa a fazer, daqui a pouco, vou fazer outra coisa. Aí depois volta de novo, aí vai servir a Deus. Aí pega uma flanela, começa a limpar os castiçais de ouro. Quando está brilhando, aí diz, eita, dá para passar mais um tempo. Aí deixa o castiçal de ouro, não vai limpar mais. Aí vai não sei para onde. Eu não sei para onde vai. Aí depois de muito tempo, aí volta de novo, pega a flanela e começa a limpar os castiçais de ouro. Depois vai de novo embora. Agora volta, agora eu não quero mais os castiçais de ouro. Já limpei 2 vezes, agora eu quero o candelabro de ouro. Porque sai fogo, as lamparinas tudo acesa.
Saiba, quem age dessa maneira não alcançará nada de Deus. Porque é uma pessoa que é assim, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Ora está na igreja, aí some. Aí pega a flanela para limpar o candelabro de ouro, aí some depois. Cadê a pessoa que estava limpando aqui? Não, pastor, pedi um tempo. Jesus, como eu sofro, meu Deus. Tempo para Deus, eu vou orar agora sim. Venha para aqui para frente quem quer pedir um tempo a Deus. Que eu vou dizer, Senhor, eu não quero muito tempo não, eu quero 10 minutos sem oxigênio. Somente. Eu já falo com o Cristiano, chama Cristiano para ligar já, porque a quantidade de pessoas que vêm aqui à frente vai ser as pessoas que a gente vai comprar caixão hoje para enterrar. Vou pedir para Deus, Deus dá um tempo. Fecha. É a válvula, é a rocha, é a válvula, né? A válvula. Fecha a válvula do oxigênio. Pronto. 10 minutos. Aí começa a bater assim. 10 minutos. Precisa meses não. Como alguns fazem. E o Senhor vai dizer, quem tem sede venha, ainda no versículo 1, quem tem sede venha. Quem tem sede de Deus venha. Todos vós que tendes sede venha. Sede é uma metáfora aqui, irmãos. Mas está ligado a um desejo, né? Por aquilo que satisfaz o espírito humano. Freud já vem dizer isso, que quando a gente toma água, quando a gente come, quando a gente faz nossas necessidades fisiológicas, tudo isso gera prazer. Gera prazer. E esse prazer é justamente essa área do estômago aqui, né? Que precisa de muita serotonina. Você sabia disso? Que é o neurônio do prazer, né? Que traz prazer. É por isso que a gente sente vontade de comer. Irmãos, quando você não tiver esse desejo de comer, procura um médico imediatamente, porque a sua funcionalidade corporal não está bem, não. Se você não sente vontade de comer, não sente vontade de beber água, tem um negócio errado aqui, ó, provocado pela sua mente. Tá? Mas também não coma muito, não, porque a gente vai ter os 31 dias de oração agora. É bom que você também não coma muito. A gente vai entrar em oração. Nesses 31 dias que vem agora de julho. O texto sagrado, irmãos, vai dizer assim, em Isaías 41, 17. Os aflitos e necessitados buscam água. Essa água aqui é uma metáfora para falar desse saciamento do Deus Todo-Poderoso. Que Ele vai saciar, a gente não vai precisar de mais nada, de buscar nada lá fora, porque Deus em nós, a esperança da glória, vai saciar a nossa vida. A gente não precisa ir em lugar nenhum. Porque a Bíblia diz, aonde você invocar, você será salvo. Então não precisa ir para lugar nenhum. Isaías 44, 3 vai dizer, porque derramarei água sobre o sedento. Sou eu que vou derramar água sobre o sedento, sobre a nossa vida. É Ele que vai fazer isso. Salmo 42, 1, 2 diz assim, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando vai ser isso? Hoje. Hoje é o dia de você entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, sacia a minha alma. Salmo 63, 1 vai dizer, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então é uma metáfora. Numa terra que não tem água, e Deus faz você beber água. Mas que água é essa? É a água da vida, que lhe direciona diante de todos esses episódios e de uma vida tão difícil que está aí. Ele ainda fala, ele diz, as águas, no texto sagrado, ele fala sobre as águas, essa água que ele vai dar de beber. É outra metáfora.
Essa água ela representa a salvação, é a sede da salvação. Que aqueles que têm sede de Deus, que têm vontade de beber a água da salvação, esse crê, esse ouve a palavra de Deus e crê. E mesmo que se afaste, não consegue viver longe de Deus. Porque essa água aqui, que Deus dá de beber, é a água da salvação. Aleluia. Não é? E aquele que Deus escreve o nome no livro da vida, Ele não apaga. De maneira nenhuma, louvado seja o nome do Senhor. Então a salvação de Deus aqui, irmão, não apenas fornece o que é necessário para a vida, mas também proporciona alegria. Como é um sentimento difícil nos dias de hoje, irmãos. Na minha infância, e eu acredito que muitos aqui viveram uma infância maravilhosa, que a gente não via esse adoecimento todo que a gente vê nos dias de hoje. Pelo amor de Deus. Era uma multidão de crianças. Irmãos, quando lá na Ilha do Bispo, quando chovia, a gente batia um no outro, assim, menino e menina na rua, batia um no outro assim, a gente correndo, tudo de calção. Calção, né? Não era calção? Uns calçãozinhos curtos, todo sem camisa, menino e menina. A minha tudo pequena. Todo mundo só de caçola na rua, correndo, tudo molhado. Uma biqueira era coisa linda. Pronto. Aí voltava, tomava banho e ia para a escola. Uma alegria só. E a gente olhava, eu me lembro muito bem, quando a gente olhava assim, estavam os pais, tudo olhando. Porque lá não tinha, era as casas de palha, eles ficavam na porta assim, de madeira, duas tampas, em cima e embaixo, e eles ficavam assim, olhando a chuva, as casas de palha. Alegria. Alegria. Sem dinheiro. Não tinha dinheiro. Na Ilha do Bispo, o povo não tinha dinheiro. E ele vai dizer, vós que não tendes dinheiro, comprai. O convite demonstra aqui, irmãos, a salvação, que pode ser comprada sem dinheiro. Olha que coisa boa, você ir morar no céu sem dinheiro, de graça, não precisa você pagar, é de graça. Isaías 55:3, ele vai dizer, inclinai os ouvidos e ouvi. São sinônimos de vinde a mim, que também está aqui no texto, mas também que o Senhor vai dizer lá na frente, em Mateus 11:28, ele vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O Deus que está falando com Isaías é o mesmo Deus que está falando para os apóstolos. E para a humanidade naquela época. Não é? Cerca de 700 anos depois para frente. O Senhor vai dizer a mesma coisa, esse Deus amoroso, dizendo que há tempo, né? Esse conceito perpétuo aqui. É um conceito perpétuo esse. É um pacto davídico. Porque Jesus, quando ele diz, vinde a mim lá, é esse mesmo Deus que está dizendo, vinde a mim aqui no texto. É o mesmo Deus que é o Messias, por isso que ele diz, o mestre Davi, o rei Davi, as promessas davídicas, que são promessas messiânicas do Jesus que vai vir à terra, para morrer na cruz, para nos salvar. E aqui, irmãos, ele diz aqui que os cumprimentos da promessa feita à casa de Davi, por parte de Deus, ela culmina na ressurreição de Cristo. Porque quando Cristo ressurge dentre os mortos, ali está a profecia, a promessa da aliança feita a Davi, está cumprido, literalmente cumprido. Então a igreja não pode ficar ignorante com relação a isso. A igreja precisa saber que a aliança que Deus fez com Davi aconteceu na ressurreição do Senhor. E ali se cumpre a profecia. E agora a profecia que existe agora, além dessas daqui da terra, não é? Que é fome, que agora os países da América, todos da América Latina e América do Sul se reuniram para tratar da fome, a preocupação da fome. Como foi no ano 2018 que se reuniram a mesma reunião desses países, dessa cúpula das Américas, foi para falar sobre a corrupção. Melhorou a corrupção? Melhorou? Pelo contrário. Eu acredito que foi
uma das piores corrupções do mundo. As pessoas adoecidas, morrendo nos hospitais, e a corrupção desviando dinheiro, desviando tudo que a gente já sabe, não é? Mas em 2018, olha mesmo como que Deus é o Senhor das coisas. Então a gente não pode ficar alheio a isso de maneira nenhuma. Ignorante, não podemos, irmão, de maneira nenhuma. Ou está tratando a nossa vida sem devoção na nossa casa, sem a gente estar preocupado com as coisas de Deus. A gente está esvaziando as cadeiras, olha mesmo. E não é só a nossa igreja não, é a maioria das igrejas estão assim, ó. Pode ver, eu não sei vocês, mas talvez, eu espero na minha oração que domingo você esteja aqui de volta. Porque talvez você pode dizer, eu não vou não, já sabe que é a parte da indiferença, que tanto faz, que isso não importa. Deus não precisa do meu culto, tem lá o pastor e os outros irmãos que vão, os que não foram domingo, vão domingo que vem. Vão prestar culto no meu lugar. Só faz adoecer, pode prestar atenção, presta atenção. Eu não vi um que se afastou da presença de Deus que se deu bem. Eu nunca vi um que ficou assim e teve a vida abençoada. Eu nunca vi. Eu vi aqueles que são retos, meu irmão, até na seca Deus faz chover. Então, Jesus Cristo, Ele é o príncipe dos povos, né? Ele é o Senhor da nossa vida. Buscar o Senhor e desejar ouvir o que Ele diz é algo maravilhoso. Ele vai dizer, olha, vinde e comprai sem dinheiro. A gente vive num mundo, irmãos. A gente vive num mundo hoje. E naquela época também. Não pense que é só agora não, viu? Eu conheci uma cidade chamada Extópolis. Ela não está citada na Bíblia. Irmãos, olha, você pode ir uns 40 shopping desse. Esses shopping gigantescos, não é? Eu conheci um shopping no Rio de Janeiro que tinha um trem lá dentro. Você ia andar de trem, de tão grande que ele era. Ficava desse tamanho dentro dessa cidade chamada Extópolis, que foi descoberta, ela não está citada na Bíblia, mas eu tive o privilégio de conhecer lá em Israel. Era um shopping. Eu fiquei olhando assim, eu não acredito. Saunas abertas, para todo mundo tomar banho. Imagina, o cara chegar, é bom demais. É. Todo mundo nu. Tomando banho, todo mundo nu. Ai. É o Deus, é o ídolo, é o dinheiro, né? Eu sei que nós precisamos de dinheiro, mas nós não podemos idolatrá-lo. Nós não podemos idolatrar o dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro? Levanta a mão. Se não gostar, eu quero conversar com depois, para passar a minha conta para você não quer o dinheiro, né? Ou na conta de outro irmão aí, você não quer dinheiro. Você não pode idolatrar ele. Você não pode idolatrar ele. É o Deus, o ídolo das pessoas. Sabe qual é o resultado do grande desenvolvimento financeiro? Agora vocês vão cair para trás, no Brasil. A linha que mais cresce, os economistas que estão aqui nessa noite sabem disso, o que mais cresce agora é o serviço. Viagem. Aí em viagem tem hotel, outros hotéis, tem que comer. É só o que cresce é serviço. Passagens aéreas, passagem de avião, ou de ônibus, viagem no carro, comprar. Só que não traz alegria. Por isso que o Senhor vai dizer, essa alegria que eu lhe dou, não precisa de dinheiro, você compra de graça. Você compra tantas coisas, mas não sacia o seu coração. Não é? É um gasta. Aí o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Olha o que é que vai acontecer. Fome e sede. Ele diz aqui, ó, todos que têm sede venham a mim e comprai aquilo sem dinheiro. O versículo 8 e 9, irmãos. O versículo 8 e 9, ele vai dizer, olha o texto. Porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem primeiro regar a terra, e que a fecundem, né, que dê fruto, façam brotar para dar semente ao semeador, pão ao que come, justamente para não ter fome, nem ter sede. Porque a maneira como Deus, os seus pensamentos são inescrutáveis. Paulo vai dizer lá no capítulo 11 do livro de Romanos, quão inescrutáveis são os teus juízos, Senhor. Porque Paulo vai ser essa testemunha ocular, plena, né? De, poxa, como é que Deus fez tudo isso na minha vida? Cara, um dia desse aqui eu perseguia todo esse povo e de repente agora eu estou aqui. Tudo que eu considerava como lucro para mim, agora eu considero como esterco, como fezes de animal. Olha só, gente. Um cara extremamente poderoso nas escrituras, poderoso no conhecimento, poderoso na influência, um cara extremamente conhecido, intelectual, o cara era o top. De repente agora o cara é perseguido e agora é executado, morto. É o Deus que vai trabalhar na sua vida. Talvez você pode não gostar. Talvez você pode não gostar da maneira como Deus trabalha, né? Às vezes a gente nunca aceita que Deus está trabalhando na nossa vida. Acontecem certas situações na nossa vida que a gente acha que não é Deus, mas é o Senhor, sim. Principalmente quando Ele coloca a gente sobre ameaça. Que a gente olha para a nossa vida assim e está ameaçado. Ameaçado por pessoas de fora, ou por pessoas de dentro da nossa casa, ou estamos ameaçados por uma doença, não é? Porque Deus sabe, quando Ele bota a mão no parafuso da nossa cabeça assim, que Ele começa a arrochar, aí a gente se vê ameaçado. Então a gente muda tudo, tudo muda. A gente começa a pensar diferente, a gente começa a fazer logo uma investigação sobre tudo, porque a gente já começa a ver que Deus está agindo dessa maneira. Talvez você fosse dizer para Deus, Senhor, não era assim que eu queria, né? Eu queria que o Senhor me disciplinasse assim. Você está disciplinado. Qual é a minha disciplina? É comer um hambúrguer. Qual é a disciplina, Senhor? Você ganhou uma viagem para a Europa. Ah, Senhor, não era para a Europa que eu quero ir, não. Eu quero ir para a Rússia. Eu quero ir lá para aquela guerra lá. Você não vai dizer isso, né? Tem uma disciplina para você. Você agora, não é? Daqui a 2 dias você vai dar um chute numa botija cheia de ouro. É assim que Deus... Talvez seja assim um pensamento que a gente quer que Deus trabalhe. Não é? De repente é assim. E Ele vai justamente trabalhar isso aqui, olha. Deus é o Deus que aonde não tem chuva, Ele faz chover. Aonde não nasce nada, Ele faz nascer. Quando você diz assim, aqui não tem solução, está tudo fechado. Você vai consultar alguém, as pessoas dizem, não, vai dar certo não. Vai ver outras, nada, o tempo fechou. Está tudo fechado. Não, de maneira nenhuma você vai conseguir. Mas a gente serve um Deus que Ele faz chover no deserto. Um exemplo maior do que o Negueb, gente. O Negueb. Você olha, não acredita da quantidade de chuva. De onde vem essa chuva? De onde vem? Não tem como vir. Mas vem as águas descendo de tudo que é lado e enche
o Negueb. As flores são as flores mais lindas desse planeta. É o Deus que faz frutificar a sua vida. Faz frutificar a sua vida. Para que você nem tenha fome, nem tenha sede. E que onde você estiver, você vai estar em paz com Deus. Vai estar tranquilo, porque a alegria do Senhor está dentro de nós, dentro de nós. Você não precisa fazer nada, você não precisa estar gastando dinheiro, não é? E esse é o período de economizar. O pessoal reclama de que carne está caro. Isso é só onda. Que gasolina está caro. Mas a gente chega na feira, só pode ser atropelado. No supermercado, lotado. Você vai perguntar pelo tipo de carne, tem aí? Não, acabou-se já. Poxa, é uma hora dessa, não tem mais carne não. Então, o povo reclama ou diz coisas que na realidade não. É verdade que muitos estão passando dificuldade. É verdade, isso aí. Mas a maioria não. A maioria não. Mas Deus tem a vida eterna para lhe dar. Uma vida segura, uma direção. E você vai ficar velho. E as tuas roupas não vão envelhecer. Porque Ele é Deus e Senhor. Amém? Feche seus olhos. A conclusão é um convite de Deus, né, que Ele dirige aos necessitados, aqueles que têm fome e sede de Deus. Quem são essas pessoas que têm fome e sede de Deus? Todas as pessoas, todo tipo de pessoa. Sem limitação de raça, ou povo, não é? É um dom gratuito, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. E eu quero fazer um convite a você nessa noite. Se há alguém aqui nesse santuário que quer entregar a sua vida para Jesus, há tempo para você. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você. Corajosamente. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Corajosamente. Alguém? Levanta a sua mão. Alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? De repente você está lutando dentro da sua alma. Mas servir a Deus é um ato de fé. De fé. Alguém levanta a sua mão bem alta assim, eu quero orar por você. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Não havendo, de olhos fechados, nós vamos orar ao nosso Deus. Quando eu estiver orando, eu quero que você ore também pela sua família. Ore pela sua esposa, seus filhos, onde eles estiverem, ore por eles. Depois que você orar pela sua família, você ore pela família do seu irmão que está ao seu lado, daqueles irmãos que não vieram nessa noite. Ore pela família dos seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, da universidade. Ore por ele, pela família deles. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui na tua casa de oração, no primeiro dia da semana, Senhor. Ó Espírito de Deus, abençoa a nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia da nossa família, da minha esposa, dos meus filhos. Ó Deus, tenha misericórdia dos meus netos, Pai Santo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado a minha família. E eu te peço, Deus, que o Senhor guarde meus filhos do mal, minha esposa do mal, minha vida, Senhor, meus netos. Senhor, livra de todo o mal. Que nenhum mal, Senhor, alcance a minha família, Senhor.
Da mesma sorte, Deus, eu te peço pelas famílias dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Cada esposo, meu Deus, a cada esposa, que o Senhor os abençoe para que o amor deles, o cuidado deles um pelo outro, a cada dia aumente sua atenção, o respeito. Deus eterno, que cada esposo cuide da sua esposa, que cada esposa também cuide do seu esposo, das suas necessidades, para que seja um lar funcional, meu Deus, um lar de harmonia, um lar de equilíbrio, um lar de desenvolvimento, um lar de paz, um lar de alegria, um lar de esperança, um lar de força, um lar de coragem, meu Deus. Abençoa o lar dos teus filhos. Eu te peço, Deus, não só por aqueles que te adoram aqui, mas o teu povo espalhado por toda a terra, a família dos teus filhos. Oramos também, meu Deus, pela família daqueles que o Senhor vai acrescentar nessa igreja, que vai dizer que Jesus é o Senhor de suas vidas. Oh, meu Deus eterno. Agora, Senhor, nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá um retorno seguro, uma noite de paz. Abençoa, Deus, nessa semana aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão viajar, aqueles que vão resolver algum assunto importante de suas vidas, seja em qualquer setor da vida social. Abençoa o caminhar dos teus filhos e que eles saibam que o Senhor tem o controle absoluto de suas vidas, meu Deus. E é ao Senhor que nós entregamos a nossa vida, a vida da nossa família. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as nossas consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre cada servo teu, Senhor. Não só aqui, Senhor, mas por toda a face da terra. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Deus abençoe. Não saia rápido. Fale com seu irmão e frequente a cantina aqui ao lado. Um delicioso lanche. Deus abençoe a todos. Boa semana.